Bom dia, Hare Krishna, minhas reverências a todos os devotos da ISKCON, da ISKCON Rio de Janeiro. Estamos no Instagram da ISKCON Rio de Janeiro e estamos aqui para fazer uma pequena fala sobre o Chaitanya Charitamrita Adi Lila, capítulo 10, verso 60. Onde Krishnadasa Kaviraj Goswami está descrevendo o coletivo de devotos, né, que acompanhavam o seu Chaitanya. Então, eu espero que esteja tudo bem e à medida que as pessoas forem entrando, então vão colocando aí o seu like e dizendo se o som e a imagem está de acordo, tá? Então vamos lá, vamos cantar um pouquinho enquanto não chega o pessoal da aula do Chaitanya Charitamrita. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Opa, caiu o celular no tripé. Deixa eu ajeitar um pouquinho mais para frente para ele não cair. Agora. Então eu já vi que deu um like aí. Então já vi que a imagem deve estar boa e o som também, né? Ok? Então vamos continuar aqui. Então vamos ler o Sri Chaitanya Charitamrita, verso 60, capítulo 10, o principal tronco da árvore de Chaitanya. Vamos ler o Bengali. Ashwadila Esaba Rasa Sena Shivananda Vistari Kahibag Age Esaba Ananda. Então esse foi o verso em Bengali, vamos ler na tradução. Shivananda Sena
experimentou os três aspectos Sakshat, Avesha e Vibharva. Mais adiante, descreverei os pormenores deste assunto transcendentalmente bem-aventurado. Então, nessa parte do Chaitanya Charitamrita, Krishna Dasa, né? Ele fala, eu descreverei, esse eu é Krishna Dasa. Krishna Dasa, ele está descrevendo os devotos do Senhor, está mostrando como o Senhor se manifestou na forma dos devotos. Porque uma das maneiras de Krishna se manifestar é através de seus devotos. Ele pode se manifestar pessoalmente, claro, né? Como o próprio Chaitanya Mahaprabhu. Mas de outra maneira, ele pode se manifestar como seus devotos. E ele pode, através de seus devotos, mostrar aspectos maravilhosos, né? E no caso aqui, são grandes devotos, associados íntimos do próprio Krishna, nos seus passatempos, em Goloka Vrindavana, e também na época em que Krishna veio pessoalmente aqui há 5.000 anos, que retornaram com o Sr. Chaitanya, para ajudar o Sr. Chaitanya no movimento de Sankirtana. Então, conhecer sobre esses devotos é algo assim incrível, é algo fantástico e nos inspira na nossa vida devocional. Às vezes a gente está aqui nesse mundo material e esse mundo material é meio descolorido, né? Parece assim, as nossas atividades em serviço devocional muitas vezes parecem enfadonhas, porque nós estamos identificando elas com atividades materiais. Embora estejamos fazendo serviço para o mestre espiritual, mas a mente da gente às vezes identifica essas atividades como materiais, aí a gente se cansa, né? Às vezes se cansa até de cantar japa, né? De adorar a deidade e fazer tantos serviços. Mas aí, se a gente lê sobre esses devotos e tenta entender os sentimentos que esses devotos tinham em relação ao serviço devocional, em relação a Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, aí isso dá uma refrescada na nossa mente materialista, né? A gente começa a perceber que a gente está dentro desses passatempos de Chaitanya Mahaprabhu. A gente não está fora, a gente não está no mundo material. A gente está dentro do mundo espiritual na forma do movimento de Sankirtana de Chaitanya Mahaprabhu. Por isso que tanto faz para um devoto ele estar nesse mundo, pregando, dando consciência de Krishna, participando dos passatempos de Chaitanya Mahaprabhu, quanto está no mundo espiritual diretamente com Chaitanya Mahaprabhu. Tanto faz, porque aqui também é Vaikunta, porque aqui é a morada do movimento de Sankirtana de Chaitanya Mahaprabhu. Enquanto esse movimento de Sankirtana estiver em Kali Yuga, liberando as almas, e você é ocupado nessa missão, você está diretamente no mundo espiritual. Mas às vezes é difícil entender isso. Então a gente tem que ver, ler, ouvir os exemplos constantemente de Chaitanya e seus devotos. Para isso existe o Chaitanya Charitamrita, né? Então, vamos ler agora o significado, bastante longo esse significado. Então a gente vai ler gradualmente, pausadamente, né? Tentando entender, porque aqui tem aspectos que a gente não conhece, como ele fala aqui, Sakshat. Quem conhece esse aspecto Sakshat? Avesha e Avibhava são aspectos de sentimentos que o Sr. Chaitanya Mahaprabhu manifestou nesse mundo, ele mesmo, ou então através de seus devotos. Mas são aspectos de amor puro, intenso, que a gente desconhece, até mesmo tecnicamente a gente desconhece.
mesmo teoricamente, né? Mas a gente vai lendo Chaitanya Charitamrita e vai ouvindo e aprendendo sobre esses aspectos tão íntimos do serviço devocional. Então vamos ler o significado. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj descreve Srila Shivananda Sena da seguinte forma. Ele morava em Kamarahata, que é também conhecido como Hali Sahara. E ele foi um grande devoto do Senhor. A cerca de 2 quilômetros de Kamarahata existe uma aldeia conhecida como Kanchapada. Então, 2 quilômetros é uma distância muito pequena, né? Você pode fazer em meia hora, menos de meia hora, em 15 minutos, você vai andando até lá, né? 15, 20 minutos, né? Existe outra aldeia conhecida como Kanchanapada, onde há a deidade de Gaura Gopala, instalada por Shivananda Sena, que também estabeleceu um templo de Krishnaraya, ainda existente. Então, assim, está bem próximo, o seu Chaitanya está bem próximo da gente. Ele veio só há 500 anos. Então, Prabhupada diz que os devotos instalaram deidades, como aqui no caso de Shivananda Sena, né? Quem está falando é Bhaktisiddhanta, né? Prabhupada está citando, que estão lá no templo até hoje. Existe esse templo, né? A deidade instalada por esse grande devoto do Senhor, né? Imagine o benefício que a gente não pode ter se a gente for lá, né? E tiver um darshan com essa deidade. Ainda podemos fazer isso ainda nessa vida, né? Shivananda Sena foi o pai de Paramananda Sena, que é outro devoto importante do seu Chaitanya, né? Paramananda Sena. Shivananda foi pai de Paramananda Sena, que era também conhecido como Puridasa ou Karnapura. Paramananda Sena escreveu seu livro, em seu Gaura Gunodesha Dipika, verso 176, que duas das... Pequena quedazinha, mas já voltamos, tá? Duas das golpes de Vrindavana, né? É que eu estou fazendo a minha live, infelizmente, com o meu não é pelo modem, é pelo chip do celular, porque está com defeito aí o meu modem. Eu já pedi para consertar, mas são 48 horas o prazo, e eu observei o defeito ontem. Então vamos lá, continuando. Então, se cair, depois eu volto. Guru estava aqui, verso 76, que duas das golpes de Vrindavana, cujos nomes anteriores eram Vira e Dou, combinaram-se para formarem seu pai. Então, Shivananda Sena é uma encarnação, assim como tem Chaitanya Mahaprabhu, Radha e Krishna. Shivananda Sena é duas golpes combinadas. Duas golpes combinadas. Essa golpe Dou, né, Dou e Vira. Vira e Dou, duas golpes se combinaram. Então vamos entrar junto, vamos lá junto, num único corpo, né, para formar essa encarnação maravilhosa de Shivananda Sena, né? Então entrou aqui o Tiri, deu aqui e o Haridashna, Hare Krishna, Vanchakalpa,
Os devotos estão entrando aí, eu acho que está tudo bem, né? Então vamos continuar o Néctar aqui, né? Srila Shivananda Sena guiava todos os devotos do Senhor que iam da Bengala para Jagannatha Puri e pessoalmente arcava com todas as despesas da viagem deles. Isso é um ponto importante, né? Se um devoto tem algum dinheiro sobrando, né? Então, porque se ele não tem dinheiro sobrando, ele não pode gastar, né? Como é que ele vai gastar aquilo que não tem, ou vai pedir emprestado? Não dá, né? Aí depois ele não paga, aí fica mal. Então, se ele tem algum dinheiro sobrando, ele usa para servir aos devotos, como Shivananda Sena está fazendo aqui, né? Ele pagava as passagens e todas as despesas dos devotos para irem da Bengala para Jagannatha Puri, né? Não é barato, mesmo hoje em dia não é barato não. Viu? Eu fui para a Índia e eu fiquei só em Vrindavana, porque para ir de Vrindavana para Jagannatha Puri ia ser um gasto. Tá? Mas Shivananda Sena, né, faz isso. Eu me lembro que uma vez eu fui para a Índia, também na minha juventude, eu era muito mais pobre do que eu sou hoje, né? Então, estava lá com minha esposa e estava sem dinheiro. E não dava para viajar para a Índia, mas teve um indiano lá, abastado, que tinha algum dinheiro, e pagou assim as despesas da gente para ir até Kurukshetra. Tudo pago, ida e volta, de Vrindavana para Kurukshetra. Estava ali em Vrindavana porque é perto de Delhi, né? Para poder sair, né? Já tinha participado do festival de Mayapur. E esse ano eu não encontrei isso não, eu até pensei, né? Eu vou lá para Vrindavana, fico lá de bobeira, se aparecer desses indianos aí, abastados, que queiram fazer uma doação para ajudar na peregrinação, seria bom. Confiando aqui que esse é um passatempo do Sr. Chaitanya, né? O Sr. Chaitanya faz esses passatempos, que aqui Shivananda Sena é esse tipo de devoto que gosta de servir os devotos e pagou tudo, pagava todas as experiências, era um monte de devoto, não era pouco não, hein? Era muito devoto que ia da Bengala para Jagannatha Puri. Descreve-se isso no Madhya Lila, capítulo 16, verso 19 a 26. Shivananda Sena teve 3 filhos, chamados Chaitanya Dasa, Ramadasa e Paramananda. Lembrando que esse Paramananda foi quem escreveu Gaura Gonodesha Dipika, né? Que conta os passatempos do Sr. Chaitanya também. Este último filho, mais tarde, tornou-se Kavi Karnapura, sendo ele o autor do Gaura Gonodesha Dipika. Seu mestre espiritual foi Srinatha Pandita, que era sacerdote de Shivananda Sena. Então, era o mestre espiritual do filho, né, de Paramananda Puri, o filho de Shivananda Sena, ou o sacerdote Shivananda Sena, que iniciou o filho dele, Paramananda Puri. Devia ser um sacerdote da família, né? Assim, essas iniciações dikshas, né, são dos sacerdotes da família, normalmente, né? Normalmente são os sacerdotes da família. Devido aos gastos excessivos de Vasudeva Datta, Shivananda Sena dedicou-se a supervisionar suas despesas. Então, é isso aí. Às vezes os devotos gastam mais do que o necessário, né? E às vezes gastam demais, assim, são muito desapegados, aí gasta tudo que tem, aí às vezes fica numa situação vulnerável, né? Então, às vezes um devoto também, ele que é amigo daquele devoto, ele vai lá e controla as suas despesas, né? Ok? Agora, eu acho que esse Vasudeva Datta não era aquele Vasudeva Datta que o Sr. Chaitanya encontrou, que vivia vendendo palma de
copo de palma de bananeira, né? Esse era muito pobre, né? Esse não tinha o que gastar, não. Vamos lá. Shri Sivananda Sena realmente experimentou os aspectos de Sakshat, Avesha e Avirbhava. Disse Chaitanya Mahaprabhu. Certa vez ele acolheu um cão enquanto caminhava para Jagannatha Puri. E descreve-se no Antyalila, primeiro capítulo, que este cão mais tarde alcançou a salvação por associar-se com ele. Esse passatempo tem aí no Antyalila, na terceira parte do Chaitanya Charitamrita, Antyalila. Ok? Aí parece que esse cão acompanhou Shivananda Sena, e quando Shivananda Sena encontrou-se com Chaitanya Mahaprabhu, e Chaitanya Mahaprabhu estava tomando praçada com os devotos, né? Aí ele deu da sua boca uma polpa de coco, né? Aí o cão comeu a polpa de coco, né? Ficou super feliz. Aí o seu Chaitanya falou, Haribo! Aí o cachorro levantou as patas e falou, Hare Krishna! O cachorro falou Hare Krishna. E quando ele falou isso, foi para o mundo espiritual. Olha só que misericórdia, né? Porque ele se associou com Shivananda Sena, né? Porque ele seguiu Shivananda Sena, acompanhou ele. Então, assim, Chaitanya Mahaprabhu ele não veio só para liberar as almas que estão em corpos humanos, né? Mas ele está liberando até as árvores, os animais e todo mundo que se associa. Esse movimento de sangue é para liberar todas as almas condicionadas do universo, né? E quem está na forma humana vai conseguir primeiro, né? Mas não significa que outros que estão em formas inferiores não vão alcançar a liberação. Todos vão alcançar a liberação. Então vamos lá, vamos continuar lendo aqui. Quando Srila Raghunatha Dasa, o qual mais tarde tornou-se Raghunatha Dasa Goswami, fugiu de seu lar paterno para juntar-se com o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, seu pai escreveu uma carta a Shivananda Sena para obter informações sobre ele. Shivananda Sena forneceu-lhe os pormenores que ele havia pedido e, mais tarde, o pai de Shivananda, de Raghunatha Dasa Goswami, enviou alguns servos e dinheiro a Shivananda Sena para este cuidar de Raghunatha Dasa Goswami. Então, Raghunatha Dasa Goswami é um super devoto, né? Ele nasceu numa família muito rica, muito próspera, assim, rico, né? Rico, assim, ricão mesmo, ricão, muito rico, muitíssimo rico. Não faltava dinheiro para ele, mas ele era um devoto, estava desinteressado na vida material, né? Ele só queria falar de Krishna, ouvir sobre Krishna e se associar com os Vaishnavas. Queria viver uma vida associada com os Vaishnavas, né? Mas o pai, né, que era muito apegado a ele, né, e tendo uma joia de filho como Raghunatha Dasa, né, uma pessoa gentil, não é que ele era um rebelde e queria sair de casa, nada disso, ele era uma pessoa gentil, humilde, educada e bela e jovem. Aí o pai não queria que ele ficasse o tempo todo com os devotos, não. Eu queria que eles fossem no domingo, né, para os festivais, né, tomar uma praçadinha, cantar um pouco, depois voltasse para casa, né? Mas Shivananda Sena, ele queria renunciar a tudo. Ele queria viver na pobreza, sem nada. Aí o pai segurou ele em casa, né? O pai prendeu ele em casa, né? Mandou vigiar, tomar conta dele, assim.
Só não fez aquele negócio de lavagem cerebral, né? O desprogramação, né? Os desprogramadores, né? Isso ele não fez, não, mas tentou prender ele em casa. E aqui aconteceu que uma vez ele prendeu, mas ninguém consegue prender uma pessoa eternamente, né? Ele fugiu, né? E aí sim, e aí está descrevendo aqui que Raghunatha Dasa Goswami, ele foi consultado pelo pai de Raghunatha Dasa Goswami. Shivananda Sena foi consultado pelo pai de Raghunatha Dasa Goswami. Tá? Foi consultado aí, como é que está o filho dele, aí ele respondeu tal, aí depois, logicamente, pai rico, né? Eu não posso trazer meu filho de volta, mas pelo menos eu vou oferecer alguns servos, dinheiro, né? Enviou alguns servos e dinheiro a Shivananda Sena para cuidar de Raghunatha Dasa Goswami. Ponto. Certa vez, Sri Chaitanya Mahaprabhu convidou Shivananda Sena, convidou Sri Chaitanya Mahaprabhu à sua casa e alimentou tão suntuosamente que o Senhor sentiu indigestão e ficou um pouco doente. Então é isso aí, isso acontece muito com o devoto, né? O devoto aí vê uma prachada muito gostosa, claro que não foi o caso de Sri Chaitanya Mahaprabhu, né? Sri Chaitanya Mahaprabhu não comeu porque a prachada era muito gostosa. Ele comeu porque Shivananda Sena estava oferecendo com amor e devoção. Aí Shivananda Sena insistia para o Sri Chaitanya comer, o Sri Chaitanya comia, mas só que isso causou, o Sri Chaitanya teve uma indigestão. Embora o corpo do Sri Chaitanya nunca tenha indigestão, porque ele é absoluto e não tem miséria que o alcance, ele manifestou esse passatempo aí para ensinar para os devotos não comerem demais, terem cuidado, e também para que ele possa ser tratado como doente, né? Aí é um amor de doente, né? Tem o amor de pai, o amor de mãe, tem também o amor de doente, né? Então o Sri Chaitanya, o Krishna, às vezes, ele fica doente, e Jagannatha Puri, o seu Jagannatha também, às vezes fica doente. E aí os devotos vão ofertar ao Senhor o amor de doente, né? Então é o caso de Sri Chaitanya Mahaprabhu aqui também, né? Isso chegou ao ouvido de seu filho, filho de Shivananda Sena, que deu ao Senhor um remédio para a sua digestão. E assim, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu ficou muito satisfeito. Descreve isto no Antelila, 10º capítulo, verso 24 a 51. Então é isso aí. Passatempo do Senhor, querendo receber o amor de doente, né? Então vamos lá. Em outra ocasião, enquanto iam para Jagannatha Puri, todos os devotos tiveram que ficar debaixo de uma árvore, sem o abrigo de uma casa ou mesmo de uma choupana, o que deixou Chaitanya Mahaprabhu muito irado, como se ele tivesse intensamente perturbado pela fome. Então, Shivananda Sena levava todo mundo, né? E todo mundo significa todo mundo que pregava lá na Bengala. E quem ficou de pregar na Bengala, o líder da pregação na Bengala lá, era Nityananda, né? Aí Shivananda Sena não organizou a coisa direito. E os devotos ficaram sem ter onde ficar, ficaram debaixo de uma árvore, imagina. Botar um monte de devotos debaixo de uma árvore. Aí Nityananda não gostou disso não. Tá? Aí vai ter um passatempo aqui com Nityananda. Vamos lá. Muito irado. Assim ele amaldiçoou os filhos de Shivananda Sena a que morressem. Olha só. O seu Nityananda, que salvou o Jagai Madai, né? Ele amaldiçoou os filhos de Shivananda Sena, que eram devotos, que morressem. A esposa de Shivananda Sena ficou muito aflita com isso e pôs-se a chorar. Ela pensou muito seriamente que,
como Nityananda Prabhu amaldiçoou seus filhos, com certeza eles morreriam. Ao regressar mais tarde e encontrar sua esposa chorando, Shivananda Sena disse: por que estás chorando? Que morram todos, caso Nityananda assim o deseje. Quando Shivananda Sena regressou e Sri Nityananda Prabhu o viu, o Senhor deu-lhe uma surra, reclamando que estava muito faminto e perguntou por que ele não providenciava sua comida. Assim se comporta o Senhor com seus servos, seus devotos. Sri Nityananda Prabhu comportou-se como um homem faminto qualquer, como se dependesse inteiramente dos arranjos de Shivananda Sena. Então esse é um passatempo muito assim, interessante, né? Porque às vezes os devotos ficam irados com a gente, quando a gente faz alguma coisa errada, né? Às vezes. E se a gente tem uma mentalidade mundana, né? A gente pensa assim, por que esse sannyasi falou isso comigo? Por que esse devoto aí, esse presidente, essa pessoa aí, foi lá e ele não mostrou nenhuma educação, nenhum respeito, nenhuma humildade, né? Mas olha só, até Nityananda Prabhu, que é o devoto excelso, mais elevado, né? Ele demonstra esse tipo de passatempo. Tudo que acontece dentro desse movimento da consciência de Krishna, movimento de Srila Prabhupada, é um passatempo de Chaitanya Mahaprabhu, do movimento de Sankta. Isso não é criado por a gente. E não é para ser interpretado com a mente material. Tudo que acontece dentro desse movimento é espiritual. Então, Nityananda Prabhu, ele agiu como se fosse uma pessoa comum, com fome, né? E amaldiçoou os filhos de Shivananda Sena, deu uma surra em Shivananda Sena, né? Mas tudo isso não passa de pura misericórdia, porque quando o devoto faz alguma coisa, é para o bem de Krishna, é Krishna mesmo, tentando fazer um arranjo para resgatar seu devoto. E ele só faz isso com o devoto que aguenta. Ele só faz isso com seus devotos íntimos. Olha só, que Krishnadasa Kaviraj Goswami está descrevendo aqui são as atividades dos devotos íntimos do Senhor. Então, ele não faz isso com qualquer um. Né? Você vê, Nityananda, ele levou uma pedrada de Jagai e Madai. E ainda assim, Jagai, Madai não atirou a pedra não. E ainda assim, ele perdoou eles. Mas Shivananda Sena, porque não cometeu um erro bem menor, ele agiu de uma forma assim tão dura, né? Mas isso é apenas, a gente tem que entender isso como um passatempo da Suprema Personalidade de Deus, porque o seu Chaitanya, o seu Nityananda, eles apresentam esses passatempos porque ele sabia que Prabhupada ia vir para cá, ele sabia que Prabhupada ia inaugurar o movimento de Sankta aqui no Ocidente, e sabia que os devotos iam se tratar, às vezes, muito asperamente, mas que, assim, vindo da parte superior, né, esses tratamentos, eles devem ser entendidos como passatempos do Senhor para despertar a nosso desejo intenso de amar a Krishna, né? Porque tudo isso que Nityananda fez aqui era só para despertar mais ainda o amor a Krishna, já muito grande, de Shivananda Sena. Então vamos continuar aqui. Shivananda Sena tinha um sobrinho chamado Shrikanta,
o qual abandonou o grupo em protesto da maldição de Nityananda Prabhu e foi diretamente ter com Chaitanya Mahaprabhu em Jagannatha Puri, onde o Senhor tranquilizou. Então não acontece isso? Olha só, às vezes o devoto briga no templo, aí vai para outro templo, revoltado, aí chega lá, no outro templo é recebido, é apaziguado, toma prachada, pega um serviço devocional e continua a sua vida, né? Isso aí acontece, esses passatempos são passatempos recorrentes dentro do movimento de Sankta de Chaitanya Mahaprabhu, né? Só que nesse caso aqui, né, são bem transcendentais, né, porque está sendo diretamente Nityananda, diretamente Chaitanya Mahaprabhu, né? Naquela ocasião, Sri Chaitanya Mahaprabhu permitiu que seu dedão fosse chupado por Puridasa, que então era uma criança. Então, Puridasa é um dos filhos de Shivananda Sena, né? E Sri Chaitanya foi lá, a criança chegou até os pés do seu Chaitanya e, como se fosse um seio, foi chupar o dedão do pé do seu Chaitanya e o seu Chaitanya permitiu. Essa é a condição amorosa do Senhor, né? O Senhor Chaitanya permitiu e isso aí o tornou extremamente glorioso, né? Imagine um bebê, você chupar o dedo dos pés do seu Chaitanya, é uma coisa muito incrível. Por ordem de Sri Chaitanya Mahaprabhu, é que ele pôde imediatamente compor versos em sânscrito. Então, aí não só Chaitanya deixou a criança chupar o dedo do seu pé, mas a criança começou a compor versos em sânscrito, a criança não sabia nem falar. E estava compondo versos em sânscrito. São mais um passatempo transcendental aí de Sri Chaitanya Mahaprabhu, né? Durante o desentendimento com a família de Shivananda Sena, Sri Chaitanya Mahaprabhu ordenou que seu assistente especial Govinda desse-lhes todos os restos de alimento. Descreve-se isso no Antya-lila, capítulo 12, verso 53. Então aí, ó, quando tem desentendimento na família, pega a Mahaprachada do seu Chaitanya, distribui com todo mundo e aí fica tudo em paz, né? Então é isso aí. Gente, esse verso aqui, aí terminou o significado de Srila Prabhupada, né? Esse verso é muito instrutivo, né? Essa parte aqui do Sri Chaitanya Charitamrita é muito instrutiva, porque ela está tratando do relacionamento entre os devotos, né? Se a gente, entre os devotos, tem um relacionamento materialista, se você começa a analisar a mente dos devotos a partir de prismas da psicologia, né, da sociologia, e você começa a tentar entender a mentalidade dos devotos com conceitos mundanos de existência, aí vai ser muito difícil você se manter puro no seu serviço devocional a Krishna, se manter na associação dos devotos, tá? Isso é muito difícil. A associação dos devotos, você só pode entender um devoto se você pensar do ponto de vista espiritual. Se você vê os devotos como ainda condicionados
à matéria, ainda condicionados a um entendimento superficial da existência, esse entendimento psicológico e esse entendimento neurolinguístico, né? Aí você vai ver os devotos por esse prisma, dessa visão de mundo, e não vai entender os devotos. Porque como é que você vai entender quando um devoto lhe trata mal? Porque acontece, né? Às vezes acontece que um devoto não é gentil, que às vezes um devoto não trata mal. Assim como Nityananda, aqui, né? Nesse passatempo, que ele surrou Shivananda Sena, amaldiçoou a família de Shivananda Sena, porque ele cometeu certos erros, né? Você, tomar do ponto de vista material, aí você não vai entender. Porque, do ponto de vista material, isso realmente é motivo para você se afastar, né? E acontece mesmo, que aí falou que um devoto que viu toda essa cena saiu do grupo de Nityananda e foi lá diretamente para Sri Chaitanya Mahaprabhu. E Sri Chaitanya Mahaprabhu o acolheu, porque entendeu que, do ponto de vista material, ilusório, isso é muito difícil de se compreender. Então, o acolheu. Então, não é todo mundo que compreende. Alguns compreenderam, a maioria, e ficaram lá com Nityananda. Mas o devoto não compreendeu. Mas, mesmo assim, ele não se perdeu porque não compreendeu, né? Porque ele se refugiou ainda em Chaitanya Mahaprabhu. Esses passatempos, que, assim, se você tomar do ponto de vista mundano, eles condicionam a sua mente, contaminam a sua mente, lhe tornam ofensivos aos devotos. Esses passatempos, eles têm como finalidade mostrar que, do ponto de vista material, eles são abomináveis. Mas, do ponto de vista espiritual, eles tornam ainda mais glorioso o seu Chaitanya. Se eu ou você agíssemos como o seu Chaitanya, nós íamos, o seu Chaitanya e o seu Nityananda, nesse caso, o seu Nityananda, a gente ia ser rejeitado pela sociedade de devotos, né? Qualquer devoto que partir para a violência e agredir outro devoto vai ser condenado na sociedade de devotos. Agora, no caso de Nityananda, se ele faz isso, ele se torna ainda mais glorioso. Ele ainda se torna ainda mais bem-aventurado. Essa é a grande diferença. A gente, se a gente for fazer isso, a gente faz às vezes, né? Mas a gente é condenado pela sociedade de devotos. Se um devoto para resolver os seus problemas, ele só tem uma saída: se aproximar da pessoa com quem ele tem essa divergência e conversar com ela. E mostrar para aquela pessoa que ele está muito sentido com ela, que aquela pessoa magoou muito ela. E aí a pessoa, se ele explicar, se ele é um devoto, ele vai se retratar, vai pedir desculpas, vai se render, não vai lutar mais, vai se render. É assim que os devotos resolvem, sendo muito honestos, abrindo sua mente e revelando o que pensa, sem mascarar nada, e ter uma conversa aberta. E se o devoto tem algum ressentimento de você, você ouvir o que o devoto se ressente de você
e analisar se aquilo realmente não é verdade e você precisa mudar. É assim que se dá o relacionamento dentro desse movimento. E com respeito, né? Que não é que um devoto assim super novo vai chegar diante de um devoto mais velho, bem mais velho, e mais velho alguém sempre é, né? Agora um devoto bem mais velho, aí são poucos. Aí chegar e se tornar agressivo com esse devoto. Não pode. Nem o devoto mais velho deve ser agressivo com o devoto mais novo. Deve resolver tudo na base do diálogo, da conversa. Porque todos os dois sabem que não são corpo. Né? Então o devoto mais novo deve seguir a etiqueta de não revidar algum tipo de ofensa que o devoto mais velho cometeu sobre ele. E o devoto mais velho, ele deve ser misericordioso e perdoar o devoto mais novo, porque ele está dominado pela ignorância. E quem está dominado pela ignorância não percebe que é ignorante, não. Percebe nada. A nossa ignorância só é percebida pelos outros. A gente não percebe, não. A gente acha que está certíssimo, com toda a razão. Só quem percebe a nossa ignorância são os outros. Quem está ignorante está muito feliz. O Prabhupada falava, né? Que só existem dois tipos de pessoas que são felizes, o ignorante e o sábio. Porque o ignorante não sabe que é ignorante. Ele é ignorante. Não percebe sua ignorância. Quem falou isso também foi Schopenhauer. Né? Ele falou também que Schopenhauer falava que uma pessoa que morreu não sofre. Porque morreu, não sofre mais. Sofria quando estava vivo. Agora que ela morreu, não sofre mais. Mas as pessoas que acompanham a essa pessoa que morreu sofrem porque ela morreu. As pessoas que acompanham ela sabem que ela morreu e sofrem com a morte dela. Ela sofre. Aí Schopenhauer falava que o ignorante, ele não sofre pela sua ignorância. Quem sofre pela ignorância dele são as pessoas ao redor dele. O meio ao redor dele é que sofre pela ignorância dele. Ele não sofre. Né? Então, isso aí, eu me lembro disso aí como sendo a própria estrutura do movimento de Sancta. Sozinho, você nunca vai perceber qual é a sua ignorância. Você só vai perceber sua ignorância quando você se associa com os devotos. Aí você percebe o quanto você é ignorante. Mas enquanto você não se associa com os devotos, você acha que você é o cara, que você é o rei da cocada preta. Mas quando você se associa, aí você começa a perceber, através dos outros devotos, o quanto você é ignorante. E quanto você precisa melhorar na sua vida espiritual. Então, lendo essas coisas aí de Schopenhauer, eu me lembrei de Chaitanya Mahaprabhu, né? Do movimento de Sancta, porque o movimento não é só Kirtana. Kirtana é cantar. Não é só Kirtana, é Sankirtana. É cantar junto com os outros. Você pode fazer muitas coisas, mas se você faz junto com os outros, você vai fazer as coisas que Krishna quer. As coisas que Krishna
quer são aquelas em que você abandona o falso ego, o arrancara de pensar que é você que faz. Quando você faz com os outros, você começa a entender um pouco que não é você que está fazendo, mas é que é Krishna que está fazendo e você é um instrumento. Aí sim, você começa a entender sua ignorância. Começa, porque está fazendo com os outros. Fazer sozinho, você aumenta a sua ignorância. Fazer sozinho, aumenta seu ego falso. Quanto mais só você estiver, mais ego falso você está cultivando. Por isso que Shivananda Sena saía levando os devotos, pagava as estadias dos devotos, para poder se associar. Porque se ele não fizesse isso, ele não ia levar um chute de Chaitanya Mahaprabhu, de Nityananda Prabhu. Não ia ser amaldiçoado por Nityananda Prabhu. E não ia conseguir entender a sua ignorância. É a associação dos devotos que nos faz. Agora, às vezes, é assim, a associação dos devotos é terrível. Terrível porque queimar o falso ego dói. Arrancar o falso ego está grudado assim na gente. E puxar esse falso ego para ficar sem falso ego, dói. Dói. Mas, quando você tirar seu falso ego, aí você vai ser um devoto puro de Krishna. E aí vai desfrutar, como Shivananda Sena, as três aspectos do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. E só o Senhor Chaitanya Mahaprabhu desfrutava. Shivananda Sena vai poder, porque ele se associou com os devotos. Devemos seguir os passos deles. Formar grupos de devotos. Para ir para Puri. Vamos para Puri? Vamos para Puri? Eu vou. Agora eu não sei se eu vou encontrar um Shivananda Sena que pague minha passagem, minhas estadias lá. Aí é difícil, né? Mas pode ser. Porque os passatempos do Senhor Chaitanya, eles são eternos. Se acontecia naquela época, vai acontecer agora também. Né? Agora pode ser que não seja um devoto assim tão grandioso como Shivananda Sena, que era uma encarnação dupla de duas golpes, Vira e Dol. Essas duas golpes, elas vieram juntas como Shivananda Sena. É isso, gente. Foi o Néctar falar um pouco do Chaitanya Charitamrita, porque eu acho que o Chaitanya Charitamrita e todos os passatempos do Senhor Chaitanya, né, eles estão sendo repetitivos e vai ter devotos que vai escrever, né, os passatempos dos devotos da ISKCON. Já tem alguns, né? Tem alguns passatempos aí já escritos, né? Tem aquele Pão Salgado, né? O devoto que foi preso e viveu na cadeia lá, passou um perrengue grande. Está escrito lá, isso ali é Chaitanya Charitamrita. É passatempos do movimento de Sankta do Senhor Chaitanya. Né? E deve ter centenas de outros aí que vão escrevendo, né, sobre. Tem o Raghunatha Dasa também. Radhanatha Swami tem um livro, A De Volta ao Lar, também com passatempos, né, dele, que das peregrinações e de como ele conseguiu e como ele entrou para a consciência de Krishna, etc.
Gente, muito obrigado. Sem falar dos passatempos do Prabhupada Lilamrita, que são muitos, né? São muitos, e os devotos estão cada vez escrevendo mais sobre Prabhupada, né? Muito obrigado a todos. Hare Krishna. Assim, eu vou dar uma olhada aqui, mas eu acho que não tem muitas perguntas. Não tem nenhuma pergunta, só o Haridashna, o Tiri Singh e o Luiz Rocha Gauer entraram aqui e deram um comentário. Jai, Hare Krishna, muito obrigado a todos. Vamos encerrando aqui essa live do Sri Chaitanya Charitamrita, né? Adi Lila, capítulo 10, verso 56. Verso 60, 56 não, 60. Jai, Hare Krishna, bom dia a todos.